e para sempre nós estaremos com Ele. Portanto, para nós, como igreja, esse tempo de Natal, o tempo de Advento, é sem dúvidas muito importante para que a gente possa recalibrar o nosso coração naquilo que de fato é essencial. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vivo está e um dia voltará. E nós temos então meditado na palavra do Natal, do nascimento de Jesus, com a perspectiva dos 4 evangelhos. Já meditamos em Mateus, Marcos, Lucas, hoje vamos a João, e eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de João, por favor. Encontre na sua Bíblia João, capítulo 1. Para encontrar o livro de João, é muito simples. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o 4º evangelho. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Esse que é o prólogo do evangelho de João, as suas primeiras palavras. E sem dúvidas, nós meditaremos acerca da alegria do reino, Cristo em nós, o Verbo que se fez carne. Nos diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos a mais uma palavra de oração, irmãos. Nosso Deus amado, como é bom ter a certeza de que a salvação é uma dádiva vinda de Cristo Jesus para nós, homens pecadores. Como é bom saber que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós, e para aqueles que creem na sua palavra e que receberam o seu nome, nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Louvamos ao Senhor por essa grande obra da qual nós não merecíamos, e oramos para que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração, testificada pelo Espírito Santo. Oramos assim, por Cristo Jesus. Amém e amém. Deixe-me começar com uma pergunta. Como você costuma se descrever sempre que tem oportunidade? Como é que é a sua apresentação? Por exemplo, quando você está em uma entrevista de emprego e você está disputando por aquela vaga, como você costuma falar de si mesmo? Já viu que é uma tarefa difícil? Porque falar de si mesmo, de fato, não é fácil. E como é que você costuma falar das suas qualidades? Será que em uma entrevista de emprego, sendo avaliado, sendo entrevistado, você fala das suas qualidades, de ser proativo, pontual, de ser alguém habilidoso? E dos defeitos? Como é que você apresenta os seus defeitos? Você é daqueles que dizem assim, olha, o meu defeito é que eu sou perfeccionista, porque até os nossos defeitos a gente tenta apresentar como qualidade. É ou não é? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque a maneira como nós nos apresentamos
tende a estar ligada àquilo do que de fato nós consideramos de mais importante sobre nós mesmos. Geralmente, nós apresentamos os nossos títulos, apresentamos os nossos cargos, a nossa influência, e a partir disso, atrelamos a nossa identidade àquilo que estamos de fato apresentando. Agora, imagine um homem que andou com Jesus, foi seu discípulo, ouviu os seus ensinos, presenciou milagres, viu a cruz de perto, correu até o túmulo vazio e décadas depois escreve sobre o Senhor Jesus em um dos textos mais profundamente teológicos, que é o Evangelho de João. E quando finalmente ele vai se apresentar como o autor desse evangelho, ele simplesmente omite o seu nome. Você não verá no Evangelho de João, o apóstolo, se apresentando como aquele que viu todas as coisas, não colocando no seu nome um peso de fama, mas quando você lê o capítulo 21, o último capítulo, versículo 24, João se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. E aqui nós já vemos uma grande marca do Evangelho de João. João não começa falando de si, porque tudo no seu relato evangelístico tende a apontar para Cristo. Não à toa, João é dos 4 evangelhos aquele que não é o único que é chamado de sinótico. É interessante que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque a palavra sinótico dá a ideia de todos com a mesma ótica ou mesma visão. João se difere dos demais, porque a sua proposta é muito clara desde o começo. João quer mostrar para os seus leitores que Jesus é o Cristo, o Messias e o Salvador. Como bem definiu o teólogo D.A. Carson, ele vai dizer que João, ele possui uma profunda consciência teológica. Ele sabe que o seu ponto de vista não parte da história, tampouco do autor, mas parte do Verbo eterno, que por isso se fez carne. Então João não vai perder tempo se apresentando ou falando de si mesmo. No máximo, ele fala que quem escreve esse relato é o discípulo a quem Jesus amava, porque a sua intenção é mostrar que o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, é de fato quem ele disse que era. Ele é o Salvador. É interessante como aqui nós já vemos um natural paralelo entre João e os demais evangelhos, porque veja, Mateus e Lucas narram o nascimento. Marcos, apesar de relatar a ideia do princípio, ele já mostra um Jesus adulto pronto para o ministério. João, meus irmãos, ele começa antes do tempo, antes da criação, antes da história. As suas primeiras palavras são: no princípio era o Verbo. Veja como João não é apenas cronológico, mas sobretudo teológico. Não é só narrativo, mas é confessional. Não é apenas histórico, mas é sobretudo espiritual. João tem em mente que ele não quer simplesmente apresentar Jesus como mais um personagem da longa história da Bíblia, mas como o Filho eterno de Deus, do qual todas as coisas a ele pertence. E mais, nós vemos ainda como o apóstolo João, na sua escrita tão profunda e maravilhosa, ele vai mostrar algumas marcas que são interessantes. Veja, como eu disse, o relato de João é mais teológico do que histórico, enquanto Lucas, Marcos e Mateus tendem a trazer a ordem cronológica dos fatos desde o nascimento até a morte de Jesus. João tende a explicar mais as coisas e trazer a interpretação delas. Por isso, ele já começa dizendo que no princípio o Filho de Deus é a palavra, o Verbo eterno. João também está mais interessado no significado dos sinais do que na quantidade deles. Você verá que em João, vários dos milagres de Jesus não aparecem
como apareceram nos sinóticos. Aliás, quando você lê João, você vai observar de forma bem direta que João vai narrar apenas 7 sinais. E veja, os milagres em João são chamados de sinais. Por que sinais? Porque João não quer mostrar um Cristo curandeiro, que simplesmente faz milagre na mágica do sagrado. Mas ele quer mostrar que cada um dos sinais, cada um desses milagres, na verdade, aponta para a divindade do Filho de Deus. É como se João dissesse, quando ele faz um milagre, ele tem uma finalidade, é para mostrar que, de fato, ele é o Messias. Portanto, meus irmãos, nós veremos nessa narrativa do Evangelho de João, que ele vai escrever para uma comunidade de fé, mostrando que o Senhor Jesus, aquele que veio ao mundo, substitui e cumpre todos os aspectos do Antigo Testamento. O Senhor Jesus é, na verdade, o verdadeiro templo, o verdadeiro pão do qual nós nos alimentamos e não mais temos fome, a verdadeira luz da qual, andando nele, nunca mais estamos em trevas. Ele é, nas palavras de João, a videira verdadeira. Ele é ainda o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, João se preocupa exatamente em nos mostrar a divindade de Jesus. A sua cristologia está baseada nesse fato. Jesus é Deus e, a partir disso, no princípio era o Verbo, e as demais coisas do Evangelho de João se baseiam a partir dessa afirmativa. O Verbo veio, habitou entre nós, voltou ao Pai e reina para sempre. Dito isso, meus irmãos, nós veremos como a identidade do Cristo aponta para a sua eternidade. Eu queria destacar alguns pontos desse texto e, para isso, dividi-lo em 6 partes. E não se preocupe, eu não farei aqui uma exposição verso a verso, pois entendo que a estrutura do texto pode ser melhor compreendida a partir da sua divisão. A primeira divisão está entre os versos 1 e 2, o Verbo eterno. A segunda, entre os versos 3 e 5, o Verbo criador, vida e luz. A terceira divisão, versos 6 a 8, veremos o testemunho da luz. A quarta divisão, versos 9 e 11, a rejeição da luz. Quinta divisão, versos 12 a 13, a adoção dos que creem em seu nome. E, por fim, verso 14, a parte alta do texto, o Verbo encarnado. Vejamos então, comecemos pela ideia do Verbo eterno. Versos 1 e 2 na sua Bíblia começa com João dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Veja, como disse, diferente dos demais evangelhos, João não começa com uma genealogia, não começa com os anjos, como vimos aqui na semana passada, não começa com um bebê na manjedoura. João começa no princípio. E essa expressão não é acidental. Veja, no princípio, te lembra alguma coisa? Sim. No princípio, nos remonta ao Gênesis. Qual o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Portanto, João, ao dizer no princípio, ele força a nossa mente a voltar para o primeiro verso das Escrituras. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim vaeretz. Ou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja como João está fazendo aqui uma releitura cristológica do próprio Gênesis. É como se João dissesse: vocês conhecem o começo da história? Então deixe-me contar para vocês quem é que está por trás dela. E quem é que está por trás dela, meus irmãos? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Messias, o Emanuel. João, portanto, diz: se no princípio Deus criou céus e terra, agora ele abre o seu evangelho dizendo:
Enarre en hologos, kai hologos en prostosteon, kai theos en hologos. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olhe a diferença fundamental entre Gênesis e João, porque em Gênesis, no princípio, Deus cria todas as coisas. Em João, no princípio, o verbo de Deus já sustentava. O Gênesis fala da criação, do começo das coisas criadas. João fala daquele que não teve começo, mas que estava por trás de tudo aquilo que foi criado. Meus irmãos, antes de haver tempo, matéria, espaço, história, o verbo de Deus já existia. João propositadamente não nos leva para o nascimento de Jesus, mas nos leva para a eternidade do Filho. É como se João dissesse: veja, desde o princípio do Evangelho, do meu Evangelho, eu vos afirmo, o Jesus que eu apresento a vocês não é desse mundo. Como dizia um amigo meu, esse Jesus não é gente, né? Apesar que sim, tornou-se carne, esteve conosco. O verbo vivo de Deus se fez carne. Porém, meus irmãos, quando João diz que no princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra que sustenta todas as coisas, João está dizendo: não tenha dúvida, Jesus é aquilo que de fato ele disse que era. Ele é Deus, e somente Deus é digno da nossa adoração. Agora, note o equilíbrio das palavras de João, porque ele diz: o verbo estava com Deus, distinção pessoal, e diz ainda, completando, o verbo era Deus, identidade essencial. João não quer deixar dúvida. Não é aquela história da carochinha dos testemunhas de Jeová que pegam esse versículo e colocam Deus com D minúsculo para diminuir ou para anular a divindade de Jesus. Não, meus irmãos. Jesus é Deus, e como Deus, Ele é digno da nossa adoração. João não quer deixar dúvidas do que ele está dizendo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E meus irmãos, somente um louco, ou somente alguém muito convicto se proclama Deus. Nesse caso, nós sabemos quem de fato Jesus é. Ele é convicto da identidade da qual ele possui. Nós adoramos um Deus que é um só e que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a beleza dessa doutrina é olhar para essa realidade e perceber que nós podemos adorar um Deus essencialmente um, subsiste em três, não dividido em três, mas subsiste coeternamente e perfeitamente em três pessoas. E ainda assim, dentro dessa complexidade toda, olhamos para o Filho de Deus e vemos que na sua identidade, enquanto Filho, deu a vida por nós, se entregou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. João, meus irmãos, está evocando Gênesis para nos lembrar que lá no Gênesis teve um homem por nome de Adão. Adão, o primeiro, pecou. João está apontando agora para aquele cujo a Bíblia chama de último Adão. E veja bem essa realidade. Biblicamente falando, Deus só conhece dois homens: Adão do Éden, ou o último Adão, Cristo. E acredite, todos os homens, sem distinção, ou estão no primeiro Adão, ou no último Adão. Aqueles que vivem em pecado são herdeiros do Adão que caiu, mas aqueles que confessam o verbo de Deus, diz Paulo, por um homem veio o pecado no mundo, mas por um homem, Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio a salvação.
Louvado seja Deus, meus irmãos, que nos tirou do domínio de Adão e nos colocou no reino da graça de Jesus. O Verbo se fez carne e João está nos falando. No Gênesis, a partir da palavra, Deus disse: haja, e todas as coisas passaram a existir. Agora, João está dizendo que todas as coisas existem por meio de Cristo. É por isso que João fala, meus irmãos, ele estava no princípio com Deus. É interessante que essa leitura joanina, ela foi decisiva para a igreja primitiva. No começo da igreja cristã, muitas heresias se introduziram para diminuir ou anular a divindade de Cristo. De modo que a grande polêmica dos primeiros séculos da igreja era sobre o fato de Jesus ser Deus ou não. Muitos se confundiam, sim, ele é Deus, não é? É homem, não é? E João, lembre-se, ele foi o último dos apóstolos a morrer. Então já na época de João havia essa discussão. E João, por ter andado com Cristo, ser o discípulo a qual Jesus amava, conforme o seu relato, João, ele vai ser taxativo. Da sua autoridade apostólica, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E é interessante que esse texto de João, ele vai ser decisivo para que a igreja defina a teologia do Verbo de Deus, da encarnação do Verbo e da sua divindade. E, por exemplo, o credo niceno, quando a igreja enfrentou várias heresias, eles vão confessar com clareza, baseados em João 1. E aí surgem uma das confissões mais belas da história da igreja. O credo niceno diz assim, acerca da divindade de Jesus, com base em João, diz que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por ele todas as coisas foram feitas. Eu amo essa confissão porque ela trata o Pai e o Filho como de fato são, da mesma essência. Portanto, cuidado com heresias sutis hoje em dia, heresias que colocam o Pai com uma essência maior que o Filho, ou o Espírito menor que o Filho e o Pai. Meus irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo são consubstancialmente um. A única forma de nós analisarmos um tipo de hierarquia, se ela existe, é na chamada economia da Trindade, uma sujeição voluntária, de modo que o Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito testifica as palavras de Jesus. Mas isso não é submissão autoritária, mas submissão voluntária por ordem de função e não de essência. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai, o Criador, é Deus, mas não três deuses, apenas um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. João vai continuar o seu relato, e entre os versos 3 e 5, ele vai mostrar o Verbo Criador, que traz vida e luz. Olha o que ele diz no versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nada do que foi feito sem ele se fez. Dá para perceber como João está voltando ao Gênesis e fazendo uma releitura do Gênesis a partir da vida e obra de Jesus? Porque veja, aquilo que em Gênesis acontece pela palavra, ou seja, Deus cria, e a expressão do Gênesis é, disse Deus. Agora, João vai identificar como obra direta do Filho de Deus. Em outras palavras, a obra da criação do Gênesis também é uma obra trinitária. Ou seja, vemos claramente a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de modo que é o Pai quem cria todas as coisas, por meio do Filho no Espírito Santo. Vemos, portanto, como João, ele está construindo essa ideia, de modo que ele tenta eliminar qualquer dúvida ou ambiguidade. Disse ele, tudo que existe foi feito por meio dele.
Nada do que existe veio à existência sem ele. Veja como João está fechando todos os pontos. João está dizendo, olha, não quero que vocês tenham dúvidas. No Gênesis, quando o Pai criou todas as coisas, o Filho era a palavra. Em outras palavras, tudo existe a partir do Filho. Tudo foi criado pela palavra de Deus, o Verbo eterno. Portanto, meus irmãos, o Verbo não pertence à categoria das coisas criadas. Tem gente que afirma isso, não, Jesus foi uma criatura de Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele tem a primazia sobre todas as coisas. E primazia aqui não é uma prioridade, mas é a soberania sobre todas as coisas. João está dizendo no versículo 4 que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo não é apenas aquele que dá existência, mas nas palavras de João, aquele que sustenta, comunica a vida. Em outras palavras, é impossível ter vida sem Jesus. O homem sem Deus lá fora, meus irmãos, ele vive uma vida de morte achando que está vivo. Nós estávamos nesse mesmo caminho. Sem Jesus, a linguagem da Bíblia é que nós estávamos mortos, terrivelmente perdidos em nossos pecados. Mas a luz de Deus raiou, o Verbo de Deus abriu o nosso coração e agora nós temos vida. Não é que estávamos perdidos e os nossos olhos se abriram por nossa capacidade e agora a gente enxerga, não. Estávamos cegos, mortos, perdidos. O Filho de Deus abriu os nossos olhos, retirou a nossa cegueira e agora estamos na luz. E portanto, vivemos uma nova vida, não pautado em nós, mas vivemos pautados no Filho de Deus. A ideia de luz na Escritura não é apenas de informação, mas sobretudo de revelação. E isso é interessante, porque quando nós conhecemos a Cristo, as pessoas não entendem. E quantos aqui não já ouviram, rapaz, até um dia desse você fazia tal coisa, aprontava, e era isso e aquilo, agora é crente? Pois é, agora nós somos crentes. Porque se dependesse de nós, ainda estaríamos naquele lugar de escuridão, trevas e morte. Mas não é por nossa capacidade, mas a graça que nos alcança nos conduz a esse lugar de luz. E luz e trevas, segundo a Bíblia, não conseguem estar no mesmo ambiente. É por isso que o mundo não entende. É por isso que as pessoas não conseguem compreender isso, porque, meus irmãos, onde a luz chega, a escuridão perde o domínio. Nós vivíamos escravizados pelo pecado. Nós vivíamos sem perspectiva alguma, porque estávamos vivendo a vida com base nos nossos próprios pecados. No versículo 5, João diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque as nossas trevas foram dissipadas. Não é que todas as nossas dúvidas foram eliminadas, porque andar com Deus, sim, também terão dias de dúvidas. Mas agora, as nossas dúvidas não eliminam a nossa fé, mas elas nos aproximam do nosso Deus. Andávamos em trevas, éramos inimigos de Deus, odiávamos Deus e o seu povo, mas agora, com base nessa luz, tudo se fez novo. Meus irmãos, o apóstolo João está preparando o terreno para mostrar como a dinâmica de receber essa luz, ela provoca rejeição, incredulidade, oposição e cruz para aqueles que não creram. Veja, antes de João falar sobre a encarnação de fato dito, ele quer nos apresentar e que nós consideremos
que esse Cristo que veio, ele é eterno, criador, fonte da vida e luz que vence as trevas. Só depois ele vai dizer que esse verbo eterno se fez carne. Então, nos versos 6 e 8, vemos a testemunha enviada por Deus para testificar de que esse Filho de Deus é de fato o Filho. E quem é que o Pai envia? Diz o texto, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Que João é esse aqui, irmãos? João Batista. João Batista, nós sabemos, é chamado o percussor do Messias, ou aquele que veio antes para preparar o caminho. E João aqui, ele faz uma mudança proposital. João, o evangelista, ele vai estabelecer um contraste absoluto, agora nos apresentando alguém que nasce e que vai apontar para a realidade do Filho de Deus. Porque veja, até agora tudo aqui é cósmico, eterno, divino. Aí João vai apresentar aquele que testifica do Filho. E veja a informação que João se utiliza. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não é interessante isso? Porque veja, Mateus, Marcos, Lucas, os outros evangelistas vão relatar sempre a coisa na esfera dos anjos. Semana passada aqui a gente viu Lucas relatando, né? Que os anjos apareceram aos pastores e quando começaram a falar, vieram um exército de anjos e louvaram um menino na manjedoura e tal. João não. João vai dizer que desse Jesus, quem testemunha dele é um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Você percebe a simplicidade disso? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não é uma figura mística, não é um anjo, é apenas um homem enviado por Deus. Agora, veja que interessante. Por que é que João, e aqui eu sei que pode haver uma confusão, né? Tem João o evangelista e João o Batista. Por que é que João o evangelista, o que escreve isso? Ele vai falar que João Batista testemunhava de Jesus. Porque veja, irmãos, já na época de João, o apóstolo, o evangelista, circulava uma crença de que João Batista era o Messias e não Jesus. Alguns interpretaram as palavras de João e acreditavam que ele era o Messias e não Jesus. Porém, João, o apóstolo, do alto da sua autoridade apostólica, vai dizer não. João, o Batista, era, na verdade, um enviado de Deus para quê? Para testificar que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. E veja como esse contraste fica muito claro no texto. João vai dizer que Jesus é Deus, versículo 1. João Batista é um homem, versículo 6. João diz que Jesus é a luz dos homens, versículo 4. E diz que João Batista veio para testificar da luz, versículo 7. Enquanto para João, Jesus é a fonte da vida, João é apenas o mensageiro dela. João diz que Jesus revela o Pai, e João aponta para aquele que revela o Pai. Olha o versículo 7. Este, ou seja, João Batista, veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por meio dele. É interessante que João dá testemunho de João Batista, dizendo que João Batista teve uma missão. Que missão? Testificar que ele não era o Cristo. E se você pega o relato de Lucas, é interessante. João está pregando, as pessoas começam a ouvir João pregar, e então alguns da multidão falam: tu és o Cristo? E qual é a resposta de João Batista? Eu não sou o Cristo. Irmãos, essa palavra, para mim, é uma das mais tremendas da Bíblia. Eu não sou o Cristo. João poderia agariar para si o título, porque veja, o povo está vindo ouvir ele pregar. Tem gente chegando, a multidão está se reunindo para ouvir João pregar. E quando perguntaram: é você o Cristo? Talvez ele dissesse: sim, me sigam. Mas João sabe exatamente quem ele é. O que é que ele responde? Não, eu não sou o Cristo. E meus irmãos,
Eis o desafio das nossas vidas. É saber quem de fato Cristo é e quem de fato nós somos. Porque quantas vezes nós nos colocamos como Cristo das nossas vidas, tomamos decisão sem consultar Deus, vivemos do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, não consideramos Deus em nenhuma das nossas ações. Talvez a gente não diga, eu sou Cristo da minha própria vida, mas vivamos como tal. João Batista está nos ensinando que evangelho, que tem outro Cristo, que não Jesus, é idolatria e não evangelho. Aprendamos com João Batista, eu não sou o Cristo. E de fato, irmãos, o Cristo das nossas vidas é o Senhor da nossa história. João Batista, portanto, aponta para aquele que é a luz. É por isso que no versículo 8 João diz, ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz. É como se João dissesse, não confundam o mensageiro com a mensagem. João tem a mensagem, mas ele aponta para alguém maior que ele. E como é que o próprio João vai se definir quando ele vê Jesus? Ele está pregando lá no Jordão, batizando as pessoas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aí vem na frente dele o Filho de Deus. E o que é que João fala? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você conhece aquele diálogo, né? O Senhor Jesus se coloca na fila para o batismo e João fala, não, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Veja, João, meus irmãos, testemunhava de Jesus porque ele sabia exatamente quem ele era e quem Jesus era. E acredite, meu irmão, quanto mais conhecemos sobre Jesus, mais sabemos o nosso lugar. Ele é o Cristo e nós somos os seus servos. João diz que João Batista não era luz, mas testificava da luz. É interessante que a simplicidade com a qual ele aponta João nos lembra que no Antigo Testamento, quando os profetas eram apresentados, é interessante como a Bíblia sempre narrava ou falava da sua genealogia ou da sua influência profética. Jeremias, filho de fulano, Elias, filho de ciclano, e João Batista, apenas um homem enviado por Deus. Isso não diminui sua missão, mas revela a sua identidade, serviço. Nós precisamos ouvir essa verdade mais vezes, meus irmãos. Nós não somos o Cristo, nós somos servos desse Cristo. E assim como João Batista, a nossa vocação não é apontar para o nosso carisma, para o nosso ministério, para a nossa denominação, mas para o Cristo que governa todas as coisas. João vai continuar, mas veja, ele vai dizer, antes da declaração sobre o verbo de Deus, que ele veio para os seus, mas foi rejeitado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. É interessante que a expressão aos que creram no seu nome aparece 3 vezes no Evangelho de João. Aqui, versículo 1, capítulo 1, no capítulo 2, verso 23, e no capítulo 3, verso 18, e em todas elas não se refere meramente à forma como Jesus é chamado, mas à totalidade de quem ele representa. Os que creem no seu nome, creem que ele é o Verbo eterno. Ou seja, crer em Jesus não é crer num cara legal que vai mudar a minha vida ou me fazer mais rico, não. Crer em Jesus é ter a consciência de que ele nos tira do pecado e nos traz para a vida eterna. Como diria Timothy Keller, Jesus não é um cara legal, porque caras legais não são crucificados. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E sim, irmãos, o Senhor Jesus é uma ameaça, especialmente ao nosso ego que tenta dominar todas as coisas. Louvado seja Deus, que Cristo domine em nós,
no nosso coração e na nossa vida. Porque fazendo assim, diz a Bíblia, que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, me permita caminhar para o final da mensagem, lembrando que João aponta para a luz que veio ao mundo, foi rejeitada, mas ainda assim ilumina todas as coisas. Versos 9 a 13. Porém, o verso 14 merece a nossa atenção. A gente chega ao verso que eu considero o mais escandaloso da Bíblia, mas também o mais glorioso de todo o Evangelho. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Meus irmãos, João preparou todo o caminho para nos mostrar essa verdade. É como se João tivesse nos dizendo: olha, o Verbo eterno é o Criador, vida, luz, testemunha, vai ser rejeitado, vai ser recebido por outros, mas agora João nos apresenta a grande verdade fundamental da nossa fé. Deus não apenas prometeu, Ele veio. Não tem como não se alegrar com essa verdade, meus irmãos. Não é que Deus passou o tempo todo falando: olhe, eu vou enviar para vocês um profeta, olhe, eu ainda vou me revelar na plenitude dos tempos. Em Jesus, meus irmãos, Deus se fez homem. João diz, nas palavras dele, o Verbo, a palavra, o Eterno se fez carne. E é interessante que a palavra carne no grego é sarx, que dá a ideia mais concreta de algo que é humano. Isso aqui, por exemplo, para o mundo grego é uma ofensa, porque se você pegar os deuses do Olimpo romano, os deuses gregos, sempre são apresentados na figura de seres transcendentes, que são fortes, distantes, e que estão lá sentados numa nuvem, esperando você pecar para jogar um raio na sua cabeça. Eles nunca são pintados na figura de um menino que se fez carne, que habitou entre nós e que se tornou um de nós. Isso aqui é escandaloso, irmãos. Se você consegue mensurar essa realidade. Não é que Deus só falou, Ele veio, Ele habitou entre nós. O eterno entrou no tempo, o infinito vestiu limites. O Criador pisou no próprio chão da sua criação. Já parou para pensar que o Deus que criou todas as coisas, um dia teve as suas fraldas trocadas por uma jovem chamada Maria? Já parou para pensar que o Deus que senta no trono e governa o universo, um dia flutuou no ventre de Maria? Pois é, esse é o Deus relacional ao qual nós servimos, irmãos. O nosso Deus é Ele sim, Ele é transcendente, Ele habita no seu trono santo, aonde ninguém habita, mas em Cristo Ele se fez carne, habitou entre nós, se fez um de nós. E esse é o grande paradoxo do Evangelho, porque veja, em Adão, qual é a proposta? Se você comer, você vai ser igual a quem? A Deus. Ou seja, em Adão, nós compreendemos que o homem quis ser Deus, sim ou não? E o homem sempre quer ser Deus, ele quer ser Deus de alguma coisa, da sua vida, de alguém, de dominar. O homem quer sempre ser Deus. Veja, em Adão, o homem quis ser Deus. Em Cristo, não é que Deus quis ser homem, Ele se fez homem, e nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2,8, Ele se fez servo. Não é que Deus se fez homem, Ele se fez servo. Como alguém pode se achar alguma coisa sabendo que o Deus de todas as coisas se fez servo? Pegou bacia e toalha na mão
e lavou pé de gente como Pedro, Tiago, João, gente como você e eu. A grande marca do Evangelho, meus irmãos, é que o Verbo se fez carne, e a ideia do verbo se fez carne é a ideia do tabernaculou. O verbo tabernaculou. O que é tabernacular? Lembra do tabernáculo? Aquela moradia temporária que o povo de Deus no deserto, eles construíam para adorar a Deus. É exatamente essa ideia, meus irmãos. João está dizendo que ele, o Senhor Jesus, montou o seu acampamento aqui. Ele se mudou para cá. Cristo é esse novo tabernáculo. Ele morou entre nós. Um dia, na plenitude do tempo, ele armou a sua tenda e esteve aqui conosco. O Deus Santo não permaneceu atrás das cortinas, ele caminhou entre pecadores, ele tocou leprosos, ele sentou-se à mesa com os excluídos, ele chorou em funerais diante do túmulo do seu amigo Lázaro. João 11:35 diz: Jesus chorou. Ele parou um velório para conversar com a mãe que havia perdido o filho e disse para ela: não chores. Ele dormiu em um barco, cansado teve sede, com fome pediu pão, sobretudo sangrou em uma cruz. E João diz: nós vimos a sua glória, não a glória política, não a glória militar, não a glória do império como de César, mas uma glória paradoxal, revelada na graça e na verdade do Evangelho, que mudou as nossas vidas. Louvado seja Deus por Jesus, meus irmãos. Em Cristo, Deus é conosco, Deus é por nós, Deus é em nós. Me permita caminhar para as últimas aplicações. A primeira delas é: acredite, o cristianismo não é uma filosofia elevada, mas uma presença encarnada. Não é que Deus nos salvou à distância, tipo assim, pecaram, então pronto, está salvo. Não, ele se fez carne, morreu na cruz e nos salvou. Segundo, se Cristo tabernaculou entre nós, o culto cristão não pode ser meramente formal. Você não pode, de um culto como esse, vir aqui só para cumprir a agenda. Quando você entende que de fato Jesus veio, ele temporariamente abriu mão da sua glória eterna, esteve aqui, morreu por nós, meus irmãos, o nosso culto tem outro significado. Já contei esse testemunho aqui, mas vou contar mais uma vez. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na igreja e fui ao culto, era um culto de semana, desses que a gente vai, culto de oração. E cheguei no culto, naquela coisa apressada, vindo do trabalho e correndo, e na minha cabeça, é mais um culto. Até que no culto estava cantando, começou a cantar aquela música: Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, pois um dia tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e tal, e por aí vai. E eu cantando aquela música de forma bem automática ali e tal, só que em dado momento, a música diz assim: e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Irmãos, eu já tinha ouvido aquela canção umas 200 vezes, mas naquele dia eu parei e disse: meu Deus, é verdade. O véu que nos separava, o véu do templo, aonde o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar os nossos pecados, foi rasgado. É como se a Bíblia dissesse: Jesus veio, não tem mais necessidade disso, vocês podem ir diretamente ao Pai. Como não se alegrar com esse Deus que fez isso conosco, meus irmãos? Nós éramos inimigos de Deus, hoje temos paz com Deus. Portanto, se Deus armou sua tenda entre pecadores, a igreja não pode viver distante dos pecadores. Nós, portanto, deveríamos levar essa graça para o mundo ao nosso redor.
Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o evangelho ele é simples, é verdade. Jesus veio, morreu, ressuscitou e breve voltará. Porém, é importante perceber que existem coisas ou doutrinas cristãs que de fato são complexas, sim ou não? Por exemplo, eu acabei de falar para vocês aqui sobre, rapidamente, a doutrina da Trindade. Quem aqui consegue definir a Trindade perfeitamente? Eu digo, ninguém. Por quê? Porque há um peso de mistério muito grande nessa doutrina. Porque a doutrina da Trindade, ela vai falar de um Deus que é único, mas que se divide em 3 pessoas. Só a eternidade vai nos revelar com total clareza como é isso. Santo Agostinho, certa vez, disse o seguinte: quanto à Trindade, tente entendê-la e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá o coração. Ou seja, é melhor aceitar, ainda que não entenda tudo. Mas veja, não é só a Trindade que é complexa de entender, mas na verdade existem tantas doutrinas, inclusive essa. A encarnação do Verbo, ou seja, o fato de que o Filho de Deus se tornou homem, habitou entre nós, também é complexo. Tanto que muita gente faz confusão. Eu acho que você já ouviu a seguinte expressão, que Jesus é 50% homem e 50% Deus. Está certo isso? Está errado. Por que está errado? Porque o Senhor Jesus, ele é totalmente homem e totalmente Deus. É, portanto, a doutrina da consubstanciação do Verbo. Olhar para Jesus é saber que ele é Deus completamente e homem completamente, e que essas duas naturezas, elas existem de forma harmoniosa e não se chocam. João vem e diz: o Verbo se fez carne, uma só pessoa com 2 naturezas diferentes. Deixe-me ler mais uma vez o credo niceno constantinopolitano, que diz: quanto a Jesus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mais tarde, em 450 depois de Cristo, o Concílio de Calcedônia esclareceu que Cristo é reconhecido em 2 naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ou seja, o Verbo não deixou de ser Deus quando habitou entre nós. Porém, ao mesmo tempo, ele assumiu totalmente a sua humanidade. Um Jesus que chora, que ri, que se alegra. Um Deus homem, aquele que sustentava o universo com a palavra do seu poder, um dia teve que aprender a andar. Já parou para pensar nisso? Aquele que nunca dorme, dormiu. Aquele que é a fonte da vida, chorou. Aquele que é eterno, sentiu cansaço e dor. E tudo isso sem deixar de ser quem ele sempre foi: o Verbo de Deus, eterno e imortal. Agora ele habita entre nós. E como disse João, nós vimos a sua glória. A Jesus, meus irmãos, toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Se você pode, por favor, fique de pé.